Cheguei, hein? Cheguei. Soquinho pra começar o vídeo. E aí, Matheus? Qual é o seu nome mesmo, senhor? Diego Ribeiro. Da onde? Da @greenart Ecopaisagismo. Ah, então segue o homem lá no Instagram e estamos Diego... aqui na Ecotop pra fazer o que hoje? Montar o quê? Hardscapezinho, né? Usar aqui, ó. Usar sandbox. Vamos fazer uso aqui da sandbox. Diegão, é o seguinte, muitos inscritos aqui vendo os nossos vídeos pediram sugestão de hardscape com troncos e rochas, né? Nós já fizemos um vídeo aqui no YouTube mostrando como o iniciante pode montar um hardscape com rochas, e hoje a gente vai dar essas dicas aí, sugestões para aquários com troncos, né? As raízes no caso, né? E as rochas. Matheus, assim, normalmente, né, a gente tem essas duas possibilidades, né? Ou a gente faz o layout só com rochas, tá? Ou a gente faz o layout com troncos e rochas, porque as rochas acabam complementando, né? Assim, não é tão usual um layout somente com as raízes, né? A gente sempre tende a usar as rochas ali na base para dar um acabamento. Mesmo que sejam poucas rochas, assim, né? Salvo poucas exceções, né? Existe, por exemplo, aquela raiz, é um tronco, na verdade, né? Aquele que eles chamam de Dragonwood, né? Sim. Que ela tem uma aparência semelhante com a Dragonstone, que é a rocha, né? Você consegue fazer um hardscape somente utilizando a madeira, assim dizer, né? Mas normalmente, 99% dos casos, a gente faz o uso de rochas associadas às raízes e troncos para poder gerar o aspecto mais natural. E é mais difícil, cara, realmente montar um layout com troncos e rochas do que um somente rochas? Cara, na minha opinião é mais difícil, porque, assim, rocha, a gente consegue unir várias peças, tá, para formar um hardscape bacana. Com as raízes a gente também faz isso, mas a gente depende da peça que está sendo utilizada, né, ela ser um material de maior qualidade, né? A rocha você consegue disfarçar mais certas falhas, né, na composição. Agora, os troncos e as raízes, você realmente precisa de um material mais refinado para fazer algo mais bonito, assim, isso na minha opinião, tá? Mas por isso eu acho que é um pouquinho mais difícil, né, a gente fazer o hardscape com troncos e rocha, né, com madeira e rocha. Maravilha. E depois que o hardscape estiver pronto, acho que seria interessante até a gente fazer algumas recomendações aí para a galera que quer colocar algumas plantas, por exemplo, aderidas aos troncos, que sempre tem, né? De repente até musgo mesmo. Sim, existem várias possibilidades, né? Hoje em dia as bucefalandas estão em alta, então tem se usado bastante elas ali nessa parte mais sombreada, né? Nas inserções ali de rochas, as anúbias também são ótimas opções, entre outras. Aí no finalzinho a gente fala sobre isso, com certeza. Maravilha, então vamos lá começar a selecionar já as raízes e as rochas? Vamos nessa, vamos nessa. Colocar aqui no nosso hardscape? Vou começar aqui. Assim eu vou cair. Cara, você é cameraman, né? Então... Você filme fala? Eu falei, seu bichão. Se inspirar no Mr. Beta, que ele tem cinegrafista. É verdade. Vamos lá. Ó, Matheus, eu nem vou partir para uso dessas peças aqui. Sim. Né, que são aquelas raízes retorcidas, são maravilhosas, né, são belíssimas, porque eu quero mostrar como é que o pessoal consegue fazer algo bacana com as peças mais simples, tá? Eu vou pegar aqui algumas peças aleatórias, tá? De diversos tamanhos, pra gente ver se consegue fazer alguma coisa bacana lá. Até mesmo para fazer um hardscape aí dentro da realidade, né, da maioria dos aquaristas. Pois Aqui na Ecotop tem muita possibilidade, cara. Essa daí são raízes de azaleia, né? Eu não sei a origem dessas raízes não, Matheus, mas eu acho que elas são importadas, cara. São importadas. Porque é proibido, né, a comercialização de material de hardscape retirado aqui da nossa natureza. Da nossa natureza, então... Rocha, substrato tronco, também, né? Substrato. Vamos lá, Diegão vai ocupar a caixa toda? Sandbox inteira? Vamos tentar, né? Essa caixa tem 90 centímetros. Isso. Não é uma caixa tão grande, né? Mas também não é tão pequena. Sim. Vamos lá, já está posicionando aqui, centralizou
praticamente centralizada essa peça aqui, né? Eu gosto de deixar ela assim mais ou menos a 1/3, né? Entendi. Então tu nunca deixa centralizado? Normalmente não. Entendi. Tá? Muito diferente isso daí, cara. Eu sempre tento, Matheus, esconder, tá vendo? Essas partes aqui, ó, que os fornecedores cortam, né? Então essas peças cegas, essa parte cega, onde houve o corte de uma máquina, não é interessante, importante a gente esconder, porque é muito feio. Sim. Né? E não é nada natural também, né? Exatamente. Um hardscape. E a ideia é justamente deixar o mais natural possível, né, cara? Sim, obviamente, Matheus, eu não vou colar essas peças, tá? Mas se fosse para um cliente levar, obviamente eu iria colar para dar uma estabilidade maior. Sim. E uma segurança maior até, né, para o cliente, porque uma coisa é eu ter um layout desse aqui na loja, onde provavelmente só eu vou mexer e fazer a manutenção. Outra é a gente ter na casa de um cliente, né, onde não tem às vezes a mesma habilidade, e aí realmente fica mais... Você tem que ter uma segurança maior. Sim. Tá? Pô, cara, tu pegou as peças certas, que elas estão se encaixando muito bem, hein, cara? Eu não sei, eu vou olhar de longe ainda aqui, porque... Olha aí. Estão se encaixando bem, né? Ó. Essa aqui eu não gostei, tá? Vou devolver. Vai devolver e vai pegar uma outra, né? Eu acho que para essa daí entrar teria que substituir alguma outra ali, né? Sim. Às vezes é interessante, pessoal, ter essas pecinhas menores, tá vendo? Sim. Elas não vão ter uma função principal, né? Mas elas vão ajudar no acabamento. Por exemplo, a gente percebe que se a gente olhar aqui, ó, tá algo muito volumoso aqui no meio, né? Então você tem que dar uma desbalanceada. Tá? E é com essas peças aqui que você faz isso. Ó. Essa daí já seria uma peça... Essas pecinhas aqui, Matheus, tá vendo? Que às vezes na hora do transporte se fragmenta, né? Você pode tirar essas partes, entendeu? Pegar uma lixa, dar uma lixadinha aqui nessas pontas, para dar um acabamento melhor, tá? Eu não vou fazer isso porque a gente está só simulando aqui para demonstração aí no vídeo, tá? Mas para o pessoal que for realmente fazer, né, pode dar esses acabamentos. Aqui, por exemplo, se você for associar alguma planta, algum musgo, depois isso aqui vai esconder, né? Existem algumas fitas que o pessoal usa para melhorar a aderência de plantas e musgos, né? Então, fica mais essa dica aí. E dessa forma que você está colocando aí, provavelmente essa peça seria uma peça que iria entrar uma colinha aí, né? Ah, sim, com certeza. Eu estou tentando encaixar aqui da melhor forma, mas eu gosto de colar todas as peças, entendeu, Matheus? Eu não gosto de deixar peça solta, não. Mesmo porque as raízes, elas ainda não estão encharcadas, elas tendem a boiar. Sim. Né? Então a gente tem que fazer uma boa amarração para que você, no momento que está enchendo o aquário, já ornamentou tudo, já está tudo pronto, já foi feito o plantio do aquário inteiro. Imagina a peça central do aquário boiar, né? Sim. É uma tragédia. Nada cara. agradável. É uma tragédia. Nada agradável. Destrói o trabalho todinho de horas. É um trabalho de horas. E por mais que a gente esteja fazendo aqui em poucos minutos, né? Para gravação, para filmagem, mas a montagem em si... A montagem de um trabalho, cara, é um trabalho de várias horas, né? Ainda mais para um aquário a gente está falando aqui de um aquário de 90 ou de um aquário de 1 metro, né? Se o cara for colocar carpete em tudo, né? Nossa!
Amarrar musgo no tronco. Amarrar musgo, associar as plantas epífitas que vão ficar aqui no tronco, né? As plantas de caule que vão ali na parte de trás. É muito trabalho. Isso é um trabalho de algumas horas. Ó, tá vendo como é que aquelas 3 pecinhas aqui já deram uma balanceada legal. Já deram uma quebrada, né? Aqui. Isso realmente é uma peça que a gente pode até usar ela para fazer um layout em ilha também no centro do aquário. Quer ver? Deixa eu tentar deslocar aqui. E agora deu uma centralizada boa. Também fica bem legal, né? Como peça central. Ainda estou notando falta de alguma aqui atrás, mais, né? Vou ver se eu consigo mais uma peça ali. E é isso, né? Tem que garimpar, pessoal. Tem que garimpar. É claro que dependendo do momento que você encontre a loja, né? Independente da loja, se for aí na sua cidade, se ela tiver acabado de receber um carregamento, né, de peças de hardscape, você tem muito mais opção disponível. Sim. À medida que a quantidade vai diminuindo, a gente vai encontrando um pouco mais de dificuldade para compor, né? É isso, Matheus. Não vou mexer mais aqui não. Eu acho que é uma peça bem interessante. Eu ocuparia um aquário de 90 por 50 por 50. 90, 50, 50. 90, 45, 45. Até para um aquário de 1 metro daria. Sim. Ficaria legal. E agora vamos entrar nas rochas, né? A rocha é aquilo, né? Eu falei. A gente já vai encontrar um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente vendeu bastante rocha nos últimos dias. Eu não estou com tantas peças aqui. Eu quero usar Seriú. Para dar um contraste também, é importante falar isso. A gente poderia até utilizar as Dragons, só que ia ficar um negócio muito monocromático, né? Sim, sim. Existem várias tonalidades de Dragon, né, cara? Não é que não dê para usar, mas as Seriú, elas são bem interessantes, né? Seriú são as queridinhas, né? O pessoal gosta bastante, né? Já na parte das rochas, a gente não utiliza tantas rochas assim, né? Para compor o restante do hardscape. A rocha é mais um detalhamento, vamos dizer assim. Sim. Lembrando sempre, pessoal, que eu também costumo dar essa dica. Quando a gente está construindo hardscape, eu nunca uso o substrato todo, tá? Sempre tenham um pouco de substrato. Quando se façam uma camada, para você não ficar batendo com rochas e troncos no fundo do aquário, mas guardem uma parte do substrato para você dar acabamento final, tá? Isso também é bastante importante.
Às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Às vezes a gente quer fazer o impossível acontecer. Enfim. Ficou até triste ela. Mas eu gostei dessa rocha, de repente. É bonita ela. Consigo. Leva ela pra casa. Olha lá. Cai bem no aquário ele tá querendo. Cai bem no aquário de conchículas do Lago Malawi. Não, lá conchículas Não, do Lago Tanganica. conchícula do Lago Malawi. O lago é meu. Malawi? Tem que inventar agora. E ele vai colocar, ele vai conseguir. Aí, Matheus. Eu aqui. Encaixou, hein? Agora foi. Insistiu. Mandou bem. Agora tá pintando areia. Isso. Como diz o nosso amigo Calói, né? Por sinal, um dos maiores criadores de beta de linhagem da América Latina. Ele vai estar vendo esse vídeo, com certeza. Tá vendo aqui, Matheus? Às vezes, vocês viram que no primeiro momento eu coloquei a rocha assim, né? Se a gente fosse colocar aqui uns musgos, umas plantas de cobertura, umas Monte Carlo para fazer aquele efeito de caída, ficaria legal. Mas eu prefiro, mais uma vez, assim como os troncos têm aquelas partes cegas que não são muito bonitas, isso também acontece nas rochas, né? Então, essa parte aqui de cima é uma parte que tem um aspecto muito mais natural, né, na verdade, do que essa parte muito aqui. Mais, muito mais então acidente, a gente né? tenta privilegiar sempre o melhor da rocha. Mesma coisa essa face aqui, ó. Se a gente virar, ó. É mais lisa. É mais lisa, não tem tantos acidentes, né? Então essa realmente é a melhor parte da rocha, assim dizer. Acabou que ela não ficou nem numa posição nem outra, Matheus. Mas eu acho que para a composição do geral, né, eu acho que dessa forma aqui ficou um pouco melhor. Preciso de mais peças para compor o lado de cá. Mas é aquilo que eu falei, né, a gente está assim, tá um pouco escasso ali de rocha. A gente está com umas peças ali muito grandes. Então isso dificulta um pouco. Isso aqui que eu faço de dar uma leve enterrada na rocha também vai ajudar no aspecto de naturalidade, tá, pessoal? E depois eu dou ainda o acabamento com pincel para parecer que a rocha já estava ali há algum tempo, né?
Esse layout ele também está muito plano, né? Numa condição real de uma montagem de um aquário, eu faria algo mais elevado, tá? Mas a nossa realidade aqui da caixa de areia tô tentando fazer aqui de uma forma que a gente tente simular. Sim, né? sim. Essa peça ficou bem legal. Ficou bacana. E até essa mesma aqui, ó, que você tava com dificuldade, né, para achar um canto, achou o cantinho dela aqui perfeito. Ficou show de bola. Bem bacana. Então, layout concluído já, ou Diego? Vou ver se eu consigo encontrar mais uma peça, Matheus, para colocar aqui. Eu não gosto de deixar esses buracos aqui. Que poderia estar sendo preenchido, né, pela não é nem rocha. por conta disso, Matheus, é porque dá uma sensação de que, por exemplo, o tronco meio que está flutuando. Sim. Né? Então, ou a gente teria outra opção aqui, preencher isso com areia, né, ou com substrato fértil, mas eu prefiro tentar encontrar uma rocha aqui para dar esse acabamento. Importante a parte da frente, tá, pessoal? Ser bem rasinha, bem mais rasa, para você não perder espaço de visão do display, no vidro frontal, exatamente. Tá? Aqui a gente tem uma base aqui de 10 centímetros de altura que às vezes atrapalha um pouco a visualização, mas no real, né, no momento da montagem do aquário, nós vamos fazer uma camada bem mais fina. Até mesmo para dar aquela noção de profundidade, né? Treino, jogo é jogo. Né? Até mesmo para dar aquela noção de profundidade ainda maior, né, cara? Sim. Matheus, basicamente, é claro, né, pessoal? Eu montei recentemente uma peçazinha para um cliente. Foi até montar hoje lá, levei lá, montei lá na casa dele. E aí eu fiz ela num dia. No dia seguinte, quando eu cheguei aqui, eu já achei que não estava bom. Eu já dei uma aperfeiçoada. Já deu uma melhorada. Se eu for lá fora, passar 40 minutos, 1 hora, 2 horas, vai olhar novamente. Aqui, eu já vou olhar com uma visão diferente e já vou querer dar mais uma aprimorada. Mas inicialmente, o aquapaisagismo é isso. Né? Você vai aperfeiçoando, hardscape não se constrói rápido. Demora. Tá? Então, é ir se aperfeiçoando e treinando. Procurar montar também naqueles dias mais inspirados, né? Ah, sim, tem dias que ajuda mesmo, né? E vai mais rápido. Mas até que ultimamente eu tenho conseguido montar com certa rapidez. Então tá aí. Inicialmente é isso. Foi mais para simular que para vocês a montagem de um hardscape com troncos, raízes no caso, né? Vou deixar ele aqui na caixa, Matheus. Vai que... Galera que for visitar a Ecotop, quem quiser levar essa peça inteira, é só falar com os garotos, né? O Léo, nosso funcionário que montou o paludário, vocês já viram um vídeo do Léo aqui no canal? Sim, sim. Né? Ele tem habilidade para fazer as colagens, caso alguém resolva levar, tá? Então é só chegar e falar com o Léo que ele consegue colar isso tudinho para vocês. E caso alguém queira pegar uma peça dessa isolada, né, tirar daqui da composição e levar porque achou bonita, também fica à vontade, tá? Mas eu vou deixar aqui na caixa de areia para se alguém quiser, né? Já tem aí um hardscapezinho pronto para um aquário de
1 metro, 90 centímetros. 90, 1 metro. Até 80 centímetros. Até 80 80 cabe. Diegão, maravilha. E agora faltou só fazer aquelas recomendações de plantas, né, cara? Quais plantas você colocaria num hardscape desse aqui? Então, Matheus, a gente tem algumas possibilidades aqui, né? Uhum. A gente tem possibilidade de deixar as raízes mais aparentes. Aí eu não colocaria muita coisa. Eu partiria aqui para essa parte do centro aqui, colocar algumas bucefalandras e algumas anúbias, tá? Elas casam muito bem aqui. Próximo à rocha, o carpetinho de Eleocaris vai muito bem. Ele dá uma sensação de naturalidade. Então colocar pequenos tufinhos de Eleocaris aqui, próximo, associado bem próximo às rochas, tá? De repente até que fazendo uma pequena transiçãozinha, né? Aqui à frente podemos colocar um outro tipo de carpete, né? uma Glossostigma elatinoides, uma Monte Carlo, uma Cuba, né? Aí cabe muito do que o cliente quer fazer. Se quiser fechar aqui na frente tudo com carpete, também dá. Aí se a pessoa quiser deixar esconder um pouco mais, a gente pode associar musgos aqui nos troncos, né? Você colocaria alguma planta para compor a parte do fundo ali onde ficou também podemos livre? Colocar, né? De repente se a pessoa quiser fazer só uma composição de plantas verdes aqui nos troncos, né? Usar umas anúbias de diferentes tipos, usar os musgos, usar, sei lá, umas pinatifidas, e aqui atrás, se quiser fazer um contraste, colocar as plantas vermelhas. A gente pode colocar umas rotalas, né? Ludvigias ficariam bem também? Ludvigia, fica bem legal, né? Esse contraste de cores. Só tem que tomar cuidado, né, Matheus? Assim, porque é algo de maior complexidade para você estar realizando poda. Não é um aquário fácil. Também não é um aquário tão baixo, né? Se a gente for analisar para nesse esquema aqui que a gente montou. Aqui a gente tem quase 50 de altura mais ou menos, tá? Então tem que estar atento a isso. Então a gente não pode negligenciar certas coisas. Um aquário com plantas e troncos e rochas, né? Ele já é um aquáriozinho de maior complexidade, tá? Não quer dizer que o iniciante não consiga cuidar, mas tem que estar sempre orientado por um profissional. E os troncos, as raízes, assim que nós enchemos os aquários, na verdade, nas primeiras semanas costuma liberar aquela famosa zoogleia, né? O pessoal costuma chamar de mofo, de várias coisas aí. É uma substância, né, que se forma aqui, principalmente nos troncos. Como se fossem tufos brancos, né? Tufos brancos, né? Um material gelatinoso que é natural do aquário, principalmente quando a gente está falando de troncos. De troncos. Tá? Então, fazer uma pequena escovação. Tá? Tem alguns peixes também que adoram comer zogleia, tipo o otocínclulos, gosta bastante. Então, mas não é algo que vai fazer mal também ao animal, né? É isso. Eu gostei bastante da composição. Ficou bacana, eu gostei também. Gostei também. Ficou muito legal. Mais uma vez, muito obrigado aí, Matheus, Tamo junto. Pela parceria aí no teu canal. Soquinho. Tá? E vem para Ecotop, gente, loja aqui na Tijuca, Conde Bonfim 838. A gente está sempre com promoções na loja virtual e na loja física. Sim. Então fiquem atentos ao Instagram, que a gente está sempre divulgando. Né? Tem um cupom de desconto para quem vai para a loja virtual. Só serve para a loja virtual, tá, pessoal? O cupom de desconto do Matheus é o Monster10. E se pagar no Pix ainda tem mais 7%. Desconto para Dedéu. Muito desconto. E não esqueçam também seguir meu amigo Diego Ribeiro, Green Art Ocupado. Estou precisando ganhar seguidores, pessoal. Então, vamos lá, rumo aos 100 mil daqui a alguns anos. Quem sabe? Vai chegar lá. Tamo junto, meu amigo. Valeu, Até galera. o próximo vídeo. Um abraço.